Boa noite. Tem bastante gente já, 14h40 pessoas. Boa noite para todo mundo. Se alguém quer reclamar de alguém, tá, pelo atraso, reclamem do convidado, que o nosso excelente convidado resolveu pedir uma pizza no momento de começar a live. Então, todas as reclamações para o convidado. Vergonhoso, mas, como ele falou, ele é baiano. Pessoal, boa noite para todo mundo, tá? Obrigado aí por todo mundo se disponibilizar um domingo à noite para vir nos ouvir, nos ver, vai ser bem legal. O que a gente programou para hoje, tá? Um bate-papo com o Gabriel, onde a gente vai falar do Gabriel botonista, do Gabriel dirigente. Então, usem os comentários para perguntar tudo que vocês querem saber de Gabriel. Ele falou para mim, ou fala hoje, não fala mais. Temos hoje, só para esclarecer, por que a gente está com essa carinha linda do Luiz Lima, com esse fundo montado. O Mário teve um compromisso para hoje, tá? E aí ele mandou o substituto dele. Dizem que Mário não volta mais, que o Luiz Lima não vai dar espaço para o Mário voltar. O PVC não volta mais, vai ficar o Caio Ribeiro, sem o Casagrande. Boa noite para o pessoal aí. Então, pessoal, eu estou entrando aqui como reserva, né? Eu sou sempre reserva aqui na Zorra, na FM. Então, eu sou reserva do Mário, o Mário sai, eu entro. Mas dá uma boa noite para o pessoal, né, para os aficionados aí do nosso canal, os assinantes do canal do Futimesa BR, e parabenizar de novo aí o Paulo Degani por esse quadro bacana, essa live aí que está pegando gosto, né, dentre os aficionados do futebol de mesa, e domingo, 20 horas, é aqui. Tem que estar aqui para resenha, para curtir, hoje com um convidado aí para lá de especial, né? Fala, Gabriel. Boa noite. E aí, galera, boa noite. Desculpa o atraso. Pedi a pizza mais cedo, porque eu tinha que pegar lá embaixo, né? Só que atrasou. Paciência. Mas deu tudo certo. 5 minutinhos, né? Como dizem os baianos. Atrasa um pouquinho ali. E eu mesmo sou um baiano nato nesse sentido, né? Atraso sempre. Mas é isso, estamos aqui. A ideia é responder tudo que mandarem aí, sem ficar em cima do muro. Seja bem-vindo, Luiz. Vamos lá. Boa, Gabigol. Como disse o Fernando Campelo aqui, Gabi, sem enrolação. Rapidinho, pela luz, tá? Eu tive que vir pro quarto da Malu e é meia luz, então paciência, é o que a gente tem aqui hoje, tá? Melhor assim, Gabriel. Ô, Gabriel, mas fica tranquilo que a gente já está acostumado com esse rostinho, essa iluminação, quando tem os sorteios dos campeonatos, né? Então, não, mas aí, Gabriel... esse é na sala, né? Esse é na sala, tem uma luz um pouco melhor. Então, daqui a pouco a gente vai estar conhecendo toda a casa do Gabriel, mas vamos lá. Pessoal, Gabriel, então, se apresentando, eu acho que a maioria deve te conhecer aí no meio do futebol de mesa, mas a gente pode ter, espero que a gente tenha também outras pessoas olhando a resenha. Então, pode te apresentar quem é Gabriel Melo. Bom, vamos lá. Gabriel Melo, atleta de futebol de mesa aqui da Bahia, né? Mais propriamente do clube da Associação Baiana de Futebol de Mesa. Também sou dirigente, né? Sou diretor da Confederação Brasileira de Futebol de Mesa na região Norte-Nordeste, que no caso da nossa modalidade é só do Nordeste, né? A gente não tem o liso, nenhuma federação do liso no Norte. E é isso. E já fui presidente da Federação Baiana de Futebol de Mesa também, porque lá já se vão mais ou menos 30 anos, mais ou menos, de futebol de mesa, né? Com o tempo que eu comecei, quando criança, até agora. É isso. Resumo breve é esse aí. Luiz, o que tu quer saber do início do Gabriel, Luiz? Então, começa. Do início do Gabriel, olha só. Aqui na FM de Caxias do Sul, a gente tem um clube de 1965. Para quem já sabe, ou para quem não sabe, esse vídeo aqui ele pode ser visto
sei lá, daqui 5 anos, daqui 10 anos. Então a gente deixa um registro histórico aqui para lembrar que a regra que a gente joga, hoje a gente chama a regra um toque, a regra brasileira, ela nasce aqui, com o samba aqui, e com a ideia, um anteprojeto que é feito em 66 e 67, os dois gaúchos, Sambaqui e Gilberto Guise, vão à Bahia e lá se juntam com 4 baianos para fundar a regra brasileira de futebol de mesa que a gente tem já jogando há mais de meio século. E um desses 4 baianos, além do Odemar Seixas, Ademar Carvalho, Nelson Carvalho, ele encontra lá o senhor Roberto D'Artagnan Costa Melo, que é nada mais, nada menos, para quem não sabe, avô de Gabriel Melo. Então, nesse primeiro momento, eu queria que o Gabriel falasse um pouco do avô, da influência que ele teve no teu início, né? Tu, neto dele, parece que tu morava no andar de cima e embaixo era comido de mesa, que era lá onde tu era só descer e tu era um rato das mesas lá. Conta essa história para nós, a influência do teu avô no início da tua brilhante trajetória no futebol de mesa. Bom, todo mundo sabe da história do meu avô, né, Roberto D'Artagnan, aqui na Bahia, um dos precursores, não só na Bahia, também como no Brasil, rodou esse Brasil inteiro para poder divulgar o nosso esporte. E, então, em consequência disso, eu assumi essa parte na família, né, porque, por incrível que pareça, eu sou o único que jogo na família futebol de mesa. Os filhos dele, os filhos homens, não quiseram jogar, nem o meu tio Sérgio, nem o meu tio Sandro, e os netos também não. O único que continuou nessa história foi eu. Então, ele sempre me incentivou, sempre me acompanhou para poder ir nos eventos, me levar nos eventos, me buscar para eu poder participar, né? Para poder manter viva essa ideia. Eu não achei que eu ia seguir tanto ele, né? Para chegar a ser até um diretor. Achei que ia ser só um jogador mesmo e já estava bom de seguir sendo como jogador e levando o nome da família. Mas foi um pouco a mais, né? Seguir como diretor também. Mas eu acho que está acabando essa fase já. Aí vai ficar só o diretor ali meio de tabela, ou o jogador meio de tabela e tal, porque a ladeira já está descendo, né? Então vai ser um meio de tabela ali, entre os 16, 32, né? Só para fazer, hein, Degani? Só para fechar essa parte do D'Artagnan, para a gente lembrar que o Roberto D'Artagnan foi o segundo campeão brasileiro da história. Em 71 ele foi campeão brasileiro, não é assim? O em Recife, Luiz, então, né? Isso. O Luiz respondeu a minha pergunta. Eu ia perguntar qual dos dois jogava mais. Por aí. Gabriel ou D'Artagnan? Isso é interessante. Se a gente medir por título de grandeza, ele com certeza, já que ele tem um brasileiro. Mas a história que eu sei, que até mesmo ele contava para mim, que ele ele nunca foi um exímio jogador. Ele nunca foi um grande craque do esporte. Até o brasileiro que ele ganhou, se não me falha a memória, não lembro se foi ele que comentou ou o Laiete comentou comigo, ele não tinha vaga. Ele foi como dirigente, e aí o atleta que era referência aqui na Bahia, que eu esqueci o nome dele agora, não pôde ir. E aí ele entrou e acabou que foi campeão. E coincide com o meu vice, né? O meu vice brasileiro de 2011, era 30 anos 30 ou era 40 anos do 40. título dele. 40, né? Isso. E aí a ideia era dar esse presente, mas aí Frank não deixou. E foi Recife também, né? Faltou Recife, sim. Faltou só Frank. Frank atrapalhou tudo. O Gabriel, uma coisa que eu não tive a oportunidade, e vejo outras pessoas que tiveram, chegava a jogar muito com ele? Chegou a jogar com ele? Joguei. No meu início, né, no futebol de mesa, que foi na Associação da Academia, que foi a associação que ele fundou, que é até o nome da Academia de Pelotas, que ele fundou também com Figueira e levou até o mesmo nome da associação. Então, eu joguei com ele, sim, mas eu já peguei o jogo dele, um jogo mais de diversão mesmo. Ele não jogava mais de forma competitiva, ele não tinha interesse nenhum de competir para fora, nem nada. E então era só para brincar. Então ele jogava sempre brincando. A média de jogo meu com ele era 6, 7-0, nessa faixa aí. Para mim, né? Por que eu perguntei isso? Por causa que deve ser uma grande alegria
para o butonista poder jogar com o pai, com o avô, Sim. ter esse relacionamento na mesa que quem tem hoje tem que agradecer. Sim, né? Sim. E é interessante que em algumas partidas no campeonato, lá no campeonato interno da academia, ele jurava as pessoas, né, alguns, aí falava, ó, você eu não vou perder esse turno. E aí jogava sério. E aí maltratava o cara, segurava, né? Não tinha jogo agressivo para fazer gol, mas segurava o cara, segurava. E os caras espumando. Aí no final ele deixava o cara ganhar para o cara não ficar triste, porque incorporava o gestor da academia, né? E aí comigo era sempre goleada. E o pessoal, é porque é o neto dele, ele abre o jogo e tal. Legal. Mas e rapidinho, e nessa parte também, como eu falei, ninguém da família quis jogar, né? Mas quando eu menino ainda, tanto o meu tio quanto o meu pai, eles iam treinar comigo na associação, né? Aos finais de semana, como eu não jogava campeonato ainda quando eu era muito novo, e aí no sábado e domingo pela manhã, que não tinha rodada, eles iam comigo junto com o Bené, que é um vizinho lá da gente, lá da Liga, que joga até hoje, um amigo da família, e então a gente ficava nesse quadrangular lá. Só que nesse quadrangular eu não podia ganhar, porque meu tio e meu pai falavam, se ganhar não vai para Fonte Nova, se ganhar não tem jogo do Bahia, tal. E aí era sempre jogando e chutando as bolas para fora para não perder a chance, né? Boa. Beleza. Nessa parte, a gente pode dizer que foi ele que te influenciou? E quantos anos tu tinha quando tu começou? Com certeza foi ele que influenciou. Com certeza absoluta. Não tem dúvida disso. Idade exatamente não sei, mas em torno de 5 a 7 anos, com certeza eu já jogava futebol de mesa. Porque com 10 eu já fui a um torneio em Alagoinhas jogar oficial, então com certeza eu já jogava antes disso. Porque ele me deu uma meia mesa de presente, né? Então eu chegava em casa da rua, da escola, e botava a meia mesa no corredor e ficava jogando, né? E aí minha família reclamava que eu ficava passando, porque eu botava no chão mesmo, né? Não tinha espaço, não tinha como botar suspensa. E eu também era mais baixo, não tinha como alcançar, eu ficava no chão. Aí o pessoal ficava passando por cima da mesa, às vezes atrapalhava o treino. Eu ficava, pô, mexendo nos botões, não pode. Eu ouvi dizer que mas tu... então, por volta de 5 Gabriel, a 7 anos, com certeza. Ouvi dizer que tu usava o banquinho tradicional aquele, para jogar na mesa oficial. Quando fui para oficial, eu usava. Na oficial, eu usava o banquinho sim. Não gastava lá no meio. Ô, Luiz, imagina assim, ó. Quer ver, Gabriel? Assim, ó. Luiz, o Gabriel falou que começou com 5, 6 anos. O Luiz Lima começou com quantos? Ei, ele começou, Degani. Eu não sei se ele começou, pô. Tá. E o Luiz Lima começou com quantos anos? Cara, eu acho que com 12 anos eu joguei cavado na FUMEPA, depois parei, com 27 anos joguei mais meia temporada na FUMEPA e depois voltei em 2014. Aí eu liso. É uma coisa que eu estou tentando na CBFM, montar as categorias não pela idade física da pessoa, e sim pela o tempo de jogo. Que não então, dá. Eu sou infantil ainda. Eu sou infantil. Pô, já tô no máximo. Porque, assim, ó, eu tenho vaga no infantil. Tá, Gabriel? Quantos anos você está? 36. Gabriel? Quanto? 36. 30 anos jogando. 30 anos, hein? Não, por aí. Mas, Degani... nunca foi campeão brasileiro, é uma merda. Degani, vamos fazer... Ô, Degani, vamos fazer a jogada ensaiada aquela. Faz a jogada ensaiada do jogador aquele. Só pra gente explicar o que tá acontecendo aqui. Vai. Gente aí. Então, pessoal, fiz uma pesquisa com o pessoal e perguntei para alguns quem era o R10, o Ronaldinho Gaúcho do futebol de mesa. Aí o Luiz vai explicar. O Luiz fez uma pesquisa. Qual foi a pesquisa? Eu perguntei para o Luiz. Entendeu? E o Luiz votou. Agora ele vai falar por que ele escolheu Gabriel como R10. E antes disso, Luiz, uma salva de palmas para nós, porque a gente bateu 100 pessoas visualizando a live. É uma coisa que a gente está tentando desde o início. Caiu para
97, mas apareceu o Boa. número 26 ali. Bola tá contigo, Aí, Luiz. ó, convidado pé quente. Não, então assim, ó, vou fazer um trechinho. Era só ter chamado o Luiz, pô, batia 100 pô, passos. demorou, pô. Aqui, ó, vou fazer uma parte inicial um pouquinho mais séria e depois a gente vai entrar no Ronaldinho. O que acontece? A gente teve aí outro dia uma live, só para dar um exemplo, né? 2 monstros do futebol de mesa aqui. Veio Danilo e Christian falar com a rapaziada. A live bombou, a gente tirou informação bacana ali. Eu não sei quem é que estava ali. Era o Cristiano Ronaldo, Messi hoje? Não sei. Vamos lá, eram 2 craques do futebol de mesa. Agora, para quem está nos assistindo hoje, eu vou voltar, porque a gente está fazendo material hoje, no Dia das Mães, o ano da Covid, né, 2020, mas o que acontece? Daqui 5, 10 anos, o pessoal entender de quem a gente está falando. Por que o Ronaldinho Gaúcho está aqui no centro para nós, Gabriel Melo? Porque, e agora é assim, no esporte, a gente tem a admiração natural daquele que se destaca. Mas esse camarada aí do meio, o Gabriel Melo, ele é admirado pelos craques. E aí é que entra o Ronaldinho Gaúcho. Então eu não estou falando nem só da habilidade, porque a habilidade nós temos monstros espalhados por todo o Brasil, do Rio Grande do Sul, percorrendo todo o Brasil até o Nordeste. Mas o Gabriel, reconhecidamente, para quem não o conhece, para quem é de outra modalidade, para quem vai assistir o vídeo daqui a algum tempo, quando ele já tiver ganho os 3, 4, 5 brasileiros dele, aí o que acontece? Não raro, olha lá, não raro, e isso é verdade, todo mundo pode assinar embaixo, você está do lado da mesa e o Gabriel está enfrentando um craque ou um campeão brasileiro está em volta da mesa. E aí o Gabriel faz algumas das jogadas mais agressivas dele, ofensivas, de maluco, e aí o cara arranca o sorriso do adversário dele e daquele craque que está acompanhando o jogo. Então, assim, esse é o estilo que a gente conhece no futebol, por exemplo, que é um craque que é admirado pelos craques. Então, eu quero dar a deixa ao Gabriel, porque o próprio Ronaldinho Gaúcho, ele também tinha o ídolo dele. É um craque admirado pelos craques. Por exemplo, o Ronaldinho Gaúcho, o ídolo dele é o Djalminha. Djalminha, por ser craque. Então, a pergunta que fica para o Gabriel, quem é que arrancou sorriso do Gabriel Melo na mesa? Quem é o Djalminha do Gabriel Melo? Bom, Gabriel, aquela coisa assim, depois tu dá um pedaço da pizza pro Luiz Lima, né? Pelo menos merece, o Luiz merece. Vai lá. Bom, como eu falei, como minha história é uma história longa, né, no esporte, e eu comecei muito mais vendo do que jogando, é difícil eu dar um nome só. Eu tenho várias pessoas que eu admiro absurdamente. Claro, qualquer pessoa que vier falar aqui, com certeza ele vai citar Diógenes, não tem como não citar, porque foi o nosso primeiro atleta profissional que a gente teve no futebol de mesa. Então, depois dele surgiram os outros, mas a parte profissional dele é irreparável. E em termos internos, lá na academia, eu tinha Antônio Carneiro como referência lá na academia, quando eu joguei lá, quando eu comecei. Era um cara altamente agressivo, sempre jogava para frente em todos os lances. E brincava muito mais do que eu. Ele realmente brincava no jogo. Então, tanto que tem poucos títulos, porque era mais diversão. E aí, depois eu saio da academia e vou para a Baiana. E na Baiana eu conheço Serginho. Serginho é o meu mentor. Serginho é o meu professor no futebol de mesa. Então, tudo que eu faço hoje na mesa foi ele que me ensinou. Ele é a minha referência de jogo. Ele que tinha a paciência de me pegar pequeno lá. Na época eu ainda jogava na academia ainda. E eu ia para a Baiana depois das rodadas para poder ele me ensinar. E ele parava comigo, a gente ficava até altas horas da noite. E em termos de jogo ofensivo, mais ainda, eu tenho Hamilton como referência, porque foi um cara que eu já vi fazer isso, magnífico. Já vi fazer coisas impossíveis na mesa. E Ivo. Ivo é um cara também que eu sou super fã. Então, o Ivo que tu fala é o jogador. Isso, tá em São Paulo. Vai para São Paulo. São Paulo. Ele dá tanta sorte que quando a mulher dele liberou para poder ele jogar, o Covid veio e barrou a competição. Mas então,
Foram 4 caras, né? Diógenes, Hamilton, Ivo e Serginho. Esses caras foram grandes exemplos para mim. Claro, tem muitos outros. Como eu disse, minha história é longa, então eu vim acompanhando vários atletas. Então eu fui tentando buscar um pouco do que era bom de cada atleta. Até apareceu a mensagem aqui do Tanajura falando, aprendeu comigo. Aprendi muitas coisas com ele mesmo. Foi um dos caras que eu vi jogando o básico mais espetacular da minha vida, de errar quase nada no jogo, de não sofrer quase nunca em algumas partidas, sabe? De passar 50 minutos e o cara não tem nenhuma mínima chance de armar uma jogada com ele, porque ele conseguia manter a defesa sempre bem postada, e quando sobrava ele fazia os gols. Então, são vários. É uma grande variedade de atletas e eu fui tentando buscar um pouquinho de cada um, né? Para tentar ser o melhor, porque o objetivo era esse, era ser o melhor, então eu precisava tentar pegar um pouquinho de cada um. E, Gabriel, assim, ó, quando que... Eu perguntei isso também para o Christian e para o Danilo. Quando você notou que poderia ser um jogador acima da média? Bom, como eu falei antes com vocês, a questão de tempo, para mim, exato, é muito difícil, né? Eu tenho uma memória muito ruim em relação a isso. Mas sempre quando eu comecei, desde quando eu comecei, sempre falavam que eu tinha um grande potencial. Mas eu treinava muito, né? Menino, não tinha muito o que fazer. Eu estudava e jogava botão. A minha preferência era sempre jogar botão. Mesmo eu adorando bola quando menino, mas a preferência era jogar botão. Então, eu sempre me dediquei muito. Então, eu acho que desde quando eu comecei a jogar realmente as competições, eu já tinha um destaque para poder ir mais além, né? Parafraseando Degani. Mas eu tinha um grande problema. Eu demorei a sair para poder jogar eventos da Confederação. A parte financeira pesava muito para esse sentido. Então, eu dependia muito de alguém me ajudar para eu poder ir. Eu não tinha condição de ir, minha família não tinha condição de me bancar. Até porque somos 3 irmãos, e se meu pai investisse R$1.000 para eu poder ir jogar uma competição de futebol de mesa, ele teria que dar R$1.000 para as outras 2 irmãs também. Então, era bem complicado nesse caso. Então, a partir de 2006, que foi quando eu comecei a jogar fora, e aí eu já falei, não, agora para fora eu tenho que ir crescer para poder me tornar a referência, né? Eu tornar um grande jogador, como era o meu objetivo. Então eu acho que pode ser aí 2006, 2005, que foi quando eu estava mais maduro, vamos dizer assim. 14 anos em busca do caneco do brasileiro. É isso? Não, é engraçado isso. A busca nunca foi ser campeão brasileiro. A busca foi sempre ficar entre os melhores. O objetivo desde o início era ficar entre os melhores. Não tinha um objetivo fixo em termos de títulos. Até porque eu acho que todo título é importante. Eu não acho que um título só vai dar grandeza a nenhum atleta. Então, o objetivo era estar entre os melhores, independente de brasileiro ou não. Então, para mim, o objetivo foi alcançado. Era chegar entre os melhores e me manter entre os melhores, que é o que eu venho tentando fazer ao longo dos anos. E quando entrou no grupo dos melhores? Aí eu precisava olhar em termos de data. Eu não sei exatamente. Eu vou te facilitar a pergunta. Deixa para mim. O Luiz Lima, o que acontece? O Luiz Lima, 7 horas da manhã, ele me ligou. Degani, vou poder falar? Vai poder falar. Então eu vou estudar. Passou o domingo estudando. A mãe dele me ligou. O que fizeram com o Luiz que ele não... Explica para o Gabriel. O meu cachê aqui é menor. É claro, o meu cachê é menor, aqui para o pessoal entender aqui do canal. E eu só tenho essa oportunidade porque eu estou substituindo o Mário. E semana que vem ele pode voltar. Ele quer então tirar eu tenho que brilhar. Hoje eu tenho que brilhar. Não, vamos lá. Luiz, o Gabriel falou para nós que em 2006 ele sentiu que o jogo estava amadurecendo, que ele saiu para jogar, mas eu tenho assim na minha cola aqui, ninguém vai ver, mas tem uma cola aqui. Em 2007 a gente já tem pódio de BR, é isso? 2007 já tem pódio de BR. 2007, título na questão. Não, e aí tem pódio de BR. Sim. Tem pódio de BR, que em 2007 é Salvador, Danilo sai campeão. Mas aí tu foi quarto colocado lá. E aí tem Nordestão
em cima do nosso Pelé, porque daí é Pelé, ex-campeão brasileiro de futebol de mesa, nosso querido Diógenes Eterno, e você faz a final com o Diógenes no Nordestão e vence ele 1-0 e leva o Nordestão nesse ano já de 2007. Isso aí tu pode comentar para nós, né? Depois a gente tem uma sequência aqui da tua frequência de pódio, que é basicamente de 2 em 2 anos, Gabriel. Isso aí nem tu sabia. Tu falha um ano, quer ver? Ó, 2007 tu vai pro pódio, aí 2008 tu falha, 2009 volta, sabia. 2011, no brasileiro 13, sabia. 15, 17, eu não sei o que tu fez, 19 tu faltou lá, tu não tava, que era o teu ano de ir pro pódio. Falhou. Em 2011 fizeste a final, sim, e lembrando que em 2011 fizeste a final, né? E como tu falaste, em Recife, o Painho chuta muito, nosso outro monstro do futebol de mesa nacional, né? O Franklin dos Anjos, bicampeão nacional, e lá tu teve a oportunidade de fazer a final com ele, e ele sagrou campeão. Ali seria um campeão inédito, né? Porque ele foi o primeiro título dele. Sim. Mas eu quero que tu fale lá do Nordestão. Se tu te recorda de alguma coisa especial daquele Nordestão, foi o teu primeiro, foi a tua primeira por título, porque tu volta a ganhar em 2018 com a final contra o Dudu, né? Sim. Eu já vinha tendo algumas campanhas boas e alguns títulos internamente, né? Como eu falei, eu não conseguia viajar ainda para as competições, mas eu tinha algumas campanhas boas. Não sei se exatamente títulos, não lembro exatamente se tinha títulos antes de 2007, ou se 2007 foi o primeiro até em termo estadual também, não lembro. Mas o Nordestão em 2007, eu comecei ele não muito bem, não comecei ele bem, joguei as primeiras fases mal. Lembro de um jogo com o Thiagunha, lá do Rio Grande do Norte. Eu precisava empatar para poder classificar. E, para variar, ele me deu um chocolate, porque meus jogos com ele são horríveis. Ele normalmente joga melhor do que eu. E aí, faltava, sei lá, uns 5 minutos. E aí, eu não lembro se eu perdi um gol ou ele perdeu um gol. E ele ficou muito chateado. Eu acho que ele perdeu o gol. Ele ficou muito chateado lá. E, porra, acho que eu quero parar e tal. Eu falei, não, vamos parar. Tava empatado o jogo, né? E eu precisava do empate. Aí eu falei, não, é melhor parar porque daqui a pouco eu vou continuar e ele pode me eliminar. Porque ele chutou muitas bolas nesse jogo. E aí eu chego nos mata-matas para poder jogar com a pior campanha dos mata-matas entre os 16. Enfrento o Orton do Rio Grande do Norte entre os 16. Então, como eu falei, todos jogam na desvantagem. Ganho do Orton entre os 16. Ganho do Danilo entre os 8. Ganho do Hamilton entre os 4 e ganho do Diógenes na final. E aí, pô, o cara faz uma campanha dessa, ganhando esses 4 monstros na desvantagem, aí já é só comemorar, sair pro abraço, não tem mais o que fazer. E o engraçado, na época eu não jogava ainda na Baiana, né? Eu jogava na academia nesse título, então eu não jogava com o Diógenes ainda, mas eu treinava muito lá, como eu falei, né? Porque eu treinava com o Serginho. E aí, em todos os outros jogos, eu gritei muito nos gols. Eu era muito escandaloso para comemorar os gols. E aí, com o Diógenes, eu não gritei. E a pessoa, não gritou, porque era Diógenes e tal. Mas não, eu tinha gritado no lance antes. Ele botou uma bola muito escrota para chutar de centroavante. E eu só tinha uma opção de cavar uma bola quase 90 graus para o meu gol. E aí eu cavei e na volta eu fiz o gol. Mas aí quando eu prensei a bola, eu gritei. E aí eu gritei muito, né? Porque, aí eu gritei muito. Aí na volta... Hã? Não vai gritar toda hora também, né? Porque na volta ele já... sim, tem que respeitar. E aí, eu lancei, ele não conseguiu tirar a bola, e aí ficou uma bola fácil também, né? Não era um chute difícil. E aí eu fiz o gol, e aí também não gritei, porque eu já tava louco, né? Já tinha explodido, ó, a adrenalina cá em cima já na testa, e aí eu falei, deixa eu me acalmar um pouco aqui. E aí foi o título, né? E aí depois de 2018, né? Com o Dudu já agora, recente, lá na Paraíba. E os 2 na Paraíba, né? Os dois títulos foram na Paraíba. Isso eu não sabia. Não estudou, Luiz? Não estudei. Bom, na verdade, eu tinha um histórico bom na Paraíba, né? O primeiro brasileiro que eu cheguei entre os 4, se eu não me engano, também foi na Paraíba,
Em 2009. Não, o primeiro foi Salvador. Não, Salvador. Mas tu 2009... não vai poder brigar com o cara. Não, mas em 2009 foi. Ficou em quarto. Que foi lá também, na Paraíba. Foi. E aí teve uma outra competição lá também. Foi campeão. Isso, eu perdi pro Diógenes na semifinal. Perdi não, empatei, né? 0-0. Perdeu. Sim, fui eliminado. Não, mas é porque eu lembro que o Mário assistiu o jogo, né? O Mário PVC. E aí, no intervalo, ele, tá difícil você chutar, né? Eu falei, não... E eu sem entender ainda, né? Fala, não consigo, tô tentando criar. Aí o Mário chega pra mim, ele tá jogando com 9 zagueiros. Eu falei, caralho, velho, como é que eu... Aí eu fui contar, né? Aí eu contei, tinha 9. Eu falei, é por isso que toda hora aparece um zagueiro. Empate, tá jogando pelo empate? É aquela coisa, falar da parte alegre, né? Legal, lindo, mas eu tenho que tocar na parte dolorida também, né? Tá. Não, aquela no rim, né, Luiz? Aquela no rim. Qual foi a maior dor? Bom, eu estava avaliando isso e, sinceramente, não sei se tenho essa maior dor, sabe? Porque o que é que acontece? O meu objetivo, como eu falei, não são os títulos individualmente por nome. É a minha campanha de ser regular e me manter. Então, e principalmente de uns 5, 6 anos para cá, acho que é muito, de uns 4 anos para cá, 4, 3 anos, eu decidi para mim que quando eu perder, eu perdi porque o cara foi melhor. Então, eu não tenho por que tá me dolorindo quando eu perco, sabe? Eu sempre acho que eu perdi porque o cara foi melhor. Para mim é muito claro isso na minha cabeça. Independente se eu chutar 10 bolas e o cara chutar uma só, se o cara fez essa 1 e eu perdi as 10, ele foi melhor do que eu, fez a 1 e ganhou. Então, não tem 4 anos para cá, mas então teve as dores antes dos 4 anos. Não, mas eu falo assim, correu uma lágrima, assim, correu uma lágrima. Aquela que estava assim, essa tá na minha mão. E escapou. Não. Esse fato de correr lágrima ou não é uma questão pessoal, não em termos do jogo, no sentido de, que merda, perdi esse jogo. Não, é a tristeza de uma derrota. É normal a pessoa ficar triste. Independente se foi no estadual daqui. Eu tô acostumado. Agora que nós temos que saber, Degari, como é que é isso aí, porque... Eu também sou. Eu aprendi perdendo, né? Eu não aprendi ganhando. Ninguém aprende ganhando. Então, eu perdi muito já na minha vida. São 30 anos, então, no mínimo, aí 15 anos perdendo para todo mundo. Então, é essa questão. Tipo assim, o Gabriel me anima. Mas é verdade. Não, mas essa resposta do Gabriel é bacana. O Danilo comentou no outro dia na live também, né? Ele frisou bastante isso, acho que o próprio Christian falou também, né? Só para citar 2 que tiveram aqui no canal e deram o depoimento deles também, que assim, eles estão lá, chegaram e eles vão experimentar a vitória e a derrota, e ele tirou, acho que o Danilo acabou frisando um pouco mais, até mencionando o título que ele perdeu aqui em Caxias do Sul, né? E que o Tosta venceu merecidamente, com um gol espetacular, depois vencendo os pênaltis, mas enfim, e ele frisou bastante isso, que na verdade tem a vitória do adversário, né? Ele frisou isso, ele também fez questão de falar isso, que é uma série de decisões do jogo, mas que ele fez questão de falar como tu falaste, que tem a vitória do teu adversário. Claro que tem a tristeza de o cara perder, é normal, né? O cara chegar numa final ou uma semifinal, umas quartas, e perder uma partida que o cara relativamente jogou bem, mas paciência, do outro lado tem um outro jogador que, pelo mérito dele, ele classificou também. Claro, você fica triste quando você sai eliminado ou perde alguma partida. Por exemplo, a partida pro Fernando aí em Florianópolis, eu fiquei super triste quando eu fui eliminado, porque era ano ímpar, era meu ano de chegar entre os 4. Era o teu ano, né? Eu fui eliminado, fiquei super triste. Quantos pênaltis que vocês bateram? 132, né? Mais ou menos, né? 132, foi 132, bateram de goleiro e tudo. Isso. As bolas passaram perto, pelo menos, né? Pelo menos perto da TV, né? Ô, Gabriel, uma opinião tua, dúvida que eu tenho. Na tua opinião, tem aquela teoria que botonista tem o dia, ou tu não concorda com isso? Não, tem. Tem que ter o dia, não tem jeito. Por mais que ele esteja preparado, ele precisa estar no dia. Não tem como não ganhar. Porque se a gente pegar para medir o preparo de cada atleta,
a gente vai chegar num brasileiro com 15 caras preparados. Por baixo, 15 caras. Então, se o cara vai ter o adversário que vai estar preparado também, mas por uma questão ou outra, não vai para frente. Mas então, o cara tem que estar preparado e tem que estar no final de semana, porque a preparação dele vai fazer com que quando ele esteja no dia, aconteça. Então, funciona dessa forma. Porque preparado, o cara se prepara sempre, ele sempre está treinando, sempre está se dedicando a estar ali bem nos fundamentos, mas tem dia que não vai, não é uma máquina, né? Não é um computador que vai ter a mirinha certinha ali, a forcinha da paleta certa e vai fazer tudo perfeito. Então, no dia que o cara é o dia dele, ele está preparado para aquilo e vai. Não tem dia para o cara que não está preparado. Não existe. Sim. Isso aí eu não concordo de jeito nenhum. O cara precisa estar preparado para aproveitar a oportunidade dele. Não tem jeito. E como é a preparação do Gabriel? Claro que eu sei que tem duas etapas. A preparação do Gabriel antes da herdeira e depois da herdeira. Né? Como tu te prepara ou te preparava para um campeonato? Muda pouco, porque, como eu falei, né? Meu objetivo é sempre o macro. Eu não viso títulos individuais, títulos por nomes. Tipo, vou citar 2 exemplos aqui que são meus amigos, então posso citar eles. Eu tenho o Diógenes e o Dudinha, que eles todos os anos eles se preparam para o brasileiro. O foco deles no ano é o brasileiro. Eles treinam no período do brasileiro porque o objetivo é ganhar o brasileiro. Não que eles não ganhem outras competições, mas o objetivo deles sempre é o brasileiro no ano. Eu não sou assim. Meu objetivo é me manter um ano inteiro regular. É me manter um ano inteiro entre os melhores. Se possível, pontuando, chegando no pódio em todas as competições durante o ano inteiro. E eu falo até com o próprio Dudinha isso, eu sofro muito quando chega o brasileiro e o estadual, porque eu já tenho praticamente um ano inteiro dedicado ao futebol de mesa, a jogar e tal, e aí eu já tenho muito mais problemas em casa, né? Então, a liberação para treino já fica muito mais difícil. Então, dificilmente, quando chega no brasileiro, no estadual, eu consigo ir mais de 1 ou 2 vezes na semana na liga, e eu não tenho campo em casa. Eu preciso ir na liga para poder treinar. Então, tem brasileiro ou tem competição fora, às vezes, que eu vou e eu não consigo jogar na semana da competição, por exemplo. Porque eu não consigo ter tempo para poder ir. Eu preciso dar assistência em casa, já que eu vou passar 3, 4, 5 dias fora. Infelizmente, eu não tenho essa liberdade, né, tanto de treinar e passar 5 dias fora depois numa competição e tá tudo bem. Não tenho. Então, eu preciso ficar em casa, dar assistência aqui, então às vezes eu vou para uma competição sem treinar na semana. Eu busco treinar antes. Eu busco treinar antes para poder já estar com o Laércio quando chegar próximo da competição. Ô Luiz, eu sei que tu precisa de mais detalhes sobre treino. Né? Tem. A gente precisa mais de Precisamos. Pode questionar o campeão, hein? Não, Gabriel, tem uma pergunta que a gente costuma fazer para a galera do futebol de mesa, e isso vale para o interno, vale para o nosso circuito da CBFM, no estadual. Tu tem amizade, às vezes, até com um camarada, aí tu pergunta para ele, vem cá, vamos conversar um pouquinho sobre tática do futebol de mesa, como é que tu organiza o teu time e tal. E o camarada já começa a te olhar torto, assim, parece que tu quer roubar a tática do cara. Porra! Então, assim, por que eu tô brincando com isso? E, claro, é natural todo tipo de reação. Mas é que quando a gente é aficionado por isso, e nós, segundo a regra, somos técnicos em cima da mesa. Sim. Então, eu queria, assim, para tu dar um depoimento primeiro em relação a alguma coisa que tu lembra, ou se é da tua característica, fazer a modificação do teu jogo, da arrumação dos teus botões, daquilo que tu pensa, de como tu quer finalizar o teu jogo, ou tu tem meio que um padrão que de jogo agressivo a gente sabe que tu tem, mas que tu te recorda de alguma mudança que tu fizeste num jogo importante, numa final ou numa partida importante que tu tenha achado que tu ganhou na tática, um jogo importante que tu te lembra, ou se é todo jogo que tu faz isso. Qual que é a tua opinião, teu depoimento a respeito disso? Bom, essa parte da fala, da tática, eu particularmente eu não sofro com isso, tá? Eu falo abertamente qualquer coisa da minha tática com qualquer um.
E se quer, vou citar 2 exemplos de novo, as mesmas pessoas. Eu passei muitos anos jogando com o Diógenes junto, e a gente conversava abertamente, tanto eu, a minha, quanto ele, a dele. E agora com o Dudinha, a gente liga e fala, pô, e aí, velho, tal, como é esse jogo aí, e aí, vamos fazer o quê e tal. E eu converso as coisas que eu sou melhor, e ele conversa dele sem problema nenhum. A gente não tem essa besteira de, não, tem que esconder. Não, o cara tem que ganhar melhor ali na mesa. Uhum. Então, em relação a falar, não tem um problema. Em termos de armação tática, eu costumo brincar que hoje as pessoas que precisam me marcar, então eu não altero a minha tática. Dificilmente eu faço uma mudança de botão em armação de jogo. Eu mudo a tática no jogo. Se eu vou lançar a bola mais para um lado, mais para o outro, se eu vou forçar que o cara vire mais a bola para eu virar também. Então, é nesse sentido. Em arrumação de time, não. Eu não mudo a arrumação de time praticamente quase nunca. Só quando eu pego algum adversário que o cara faz alguma coisa louca, como o Thiago Unha do Rio Grande do Norte, como o Aldemar faz. Os caras fazem uma armação louca e aí você precisa realmente desmontar o que você faz normalmente para poder marcar, não tem jeito. Então, isso eu tenho que fazer. Você precisa marcar o cara. É até engraçado, como eu citei o Thiago Unha, né, mais cedo. Eu fiz uma partida com ele em uma competição e eu entrei na partida e falei, não vou dar tiro de meta, não vou chutar bola beba, nada, porque senão ele vai armar aquelas coisas loucas e vai ficar um jogo chato, ruim e tal. Aí, rolou o jogo e tal, uma bola ficou presa. E eu e o Thiago, a gente é muito amigo de conversar várias coisas e tal. Aí ele perguntou, quer tiro de meta? Aí eu falei, não, porque senão você vai armar o jogo louco e vai ficar insuportável. Aí ele, pô, velho. Eu falei, sério, velho, não quero. Vou tentar subir, mas não vou querer. Agora, se você não armar daquele jeito, a gente vai tiro de meta. Aí ele falou, então beleza, então não vou armar não. Aí beleza, ele não armou. Só que ele armou de um outro jeito louco lá também. Aí eu, que merda. Pra que eu aceitei isso? Mas, então, tipo assim, eu falo normalmente, eu falo abertamente. O cara parar comigo, perguntar, só me ligar, falar, Gabriel, como é que você faz isso? Eu vou dizer abertamente, não tem problema nenhum. Vou dizer o lado que eu chuto melhor, claro que eu não chuto. Por exemplo, eu chuto melhor pelo lado esquerdo. Eu falo isso abertamente. Quer deixar eu chutar? Deixa eu chutar do direito. É mais fácil eu perder o gol. Tu chuta melhor pelo lado esquerdo. E o centroavante fica em qual lado? Do lado esquerdo. Tem que tirar o centroavante dele de lá. Gabriel, aproveitando o gancho, assim, hoje a gente consegue acompanhar o futebol de mesa em todo o Brasil, internet, campeonato. Sim. Claro que tem muitas pessoas que jogam hoje o futebol de mesa que não viajam. Então tem muita gente boa, né, com alto nível técnico que a gente conhece pouco. Hoje, pela essa tuas andanças de campeonato brasileiro, esse teu tempo que tu tem de futebol de mesa, hoje, quem dos que você conhece que se aproxima no estilo que, para mim, é um estilo diferenciado, se aproxima do teu estilo de jogo? Rapaz, da nova geração, sem sombra de dúvida, Rafinha. É um jogo muito parecido com o que eu faço. Não em, vamos dizer assim, em jogabilidade, mas em pensamento, sim. Ele pensa muito igual, no sentido de tentar forçar as cavadas, tentar abrir a defesa nesse sentido, pressando as bolas. Então ele se aproxima bem mesmo do meu jogo. Para mim é o que está mais próximo hoje, fora ele. Aqui na Bahia a gente tem muita variação nesse sentido, porque o pessoal não gosta muito de ficar nesse jogo forçado das prensadas. Porque eu faço, porque é uma das coisas que eu faço melhor. Então eu tento forçar isso, porque se eu não acertar o que eu faço relativamente melhor, eu não vou conseguir acertar um lançamento virado numa bola cortante, por exemplo, como o Diógenes faz, a Milton faz, o Dudinha faz. Eu não tenho essa precisão de virar a bola. Então, eu vou forçar o jogo sempre para que fique a opção de eu prensar a bola. Essa é a minha ideia. Não tem outra lógica. Então, para mim, o Rafinha. O Michel perguntando aí, é interessante. Eu jogo com 7 zagueiros, sempre. Tem muitos anos que eu jogo com 7 zagueiros. E não é defensivo. Não, para mim é muito mais ofensivo.
Claro, ele tem 7 atacantes, na verdade. Porque os 7 zagueiros dele, eles cavam qualquer bola, eles não lançam nenhuma bola, ele cava todas as bolas, então são 7 atacantes. Mas, tipo, não é uma tática segura, porque, primeiro, Claro. no dia que o cara não estiver bem na prensada, ele tá praticamente lascado. E você tá sempre no risco, né? Porque não tem a garantia que você vai acertar. O cara lançar uma bola, a bola pode passar um pouco menos, um pouco mais, ele conseguiu relativamente se defender. Se o cara vai para cavar, ele errou, já era, né? Não tem muito o que fazer. Errou, vai ter que tentar prensar uma próxima quando aparecer. E esse jogo agressivo, Gabriel, pegou uma parte do teu mentor, o Serginho, né? Com o Serginho, ele te passou essa parte de propor o jogo. Não sei, assim, como ele joga constantemente hoje, mas no treinamento, na questão de propor o jogo, que foi um dos elogios que, conversando com o Serginho, né? Que foi o teu mentor, assim, o teu mestre, ele fala que tu pegou o melhor dessa parte do agressivo, mas que tu tinha a qualidade de enxergar o jogo. E aí eu perguntei para ele, tá, Serginho, mas de onde tu tirou essa naturalidade de agredir, de querer mostrar que a prensada lá no ataque é importante? Daí ele falou que ele era sparring do Jomar Moura, que era um dos grandes jogadores e que batia bastante também na rapaziada. Ele pegava o Serginho e batia no Serginho. Daí ele disse, não, agora eu vou bater no Gabriel. Só que daí inverteu, né? Hoje eu acho que inverteu um pouco. Mas o Serginho, ele joga muito assim. E principalmente a armação eu peguei do Serginho. A jogada de porquinha eu aprendi muito com ele. Tudo que eu faço de porquinha eu aprendi com ele, né? De jogada fechada, de jogada miúda. E uma coisa ruim eu aprendi com ele, que é o chute a gol, né? A gente perde muito gol, então é uma bosta isso. Tem umas perguntas, o Pedrinho entrou aí, já começou a tentar falar com o Gabriel. E sabe, quando o Pedrinho entra, é um monte de perguntas aqui. Mas vamos lá. Gabriel, assim, olhando os outros estados, tu vê uma grande diferença de estilo de um estado para o outro, ou é mais de jogador para jogador, não pelo estado? Como é que tu vê isso? Não, eu acho que tem as escolas. Eu acho que existem as escolas de cada estado. Não tem jeito, não tem como fugir. É muito difícil você pegar um cara do Rio Grande do Norte, por exemplo, e eles não terem o mesmo pensamento de jogo. De jogar com o atacante atrás, por exemplo, de jogar a bolinha atrás do botão para chutar de longe. Porque eles veem Aldemar e Frank fazendo isso frequentemente. E são as referências dele lá. Então, eles fazem muito isso. O Sul, por exemplo, ainda tem muito a escola do cavado. Então, muitos deles tentam fazer jogadas miúdas, não querem abrir o jogo, querem jogar mais fechadinho, mais seguro, para poder dominar a bola. Coisa que é difícil a gente fazer no liso, né? Dominar a bola não, desculpa. Controlar o botão. Né? Como eles faziam no cavado. Eles ainda tentam fazer isso no liso, mas é muito difícil. Então, eles ainda pecam muito nesse pensamento do jogo, de tentar controlar o botão no liso. E isso é praticamente todo mundo. Você tem poucas pessoas que mudam esse pensamento. E eles dependem muito, eles usam esse pensamento ainda, e os que se destacam mais se destacam pela mão. Porque tem uma mão boa, conseguem executar melhor algumas jogadas de precisão e se destacam mais. Mas o pensamento é muito parecido de todos. Então, para mim, tem as escolas sim. Você pega o cara, um ou outro jogador, em algum estado, ele pode se destacar dos outros. E o que acontece? Normalmente, esse cara é o que se destaca nos estados. Você tem o Alex, quando jogou lá no Sul, que se destacou. Apesar de eu achar o jogo do Alex um jogo muito simples, tá? Não desmerecendo, mas para mim era um jogo que ele dependia muito da mão, por exemplo. Ele precisava ter uma mão muito boa para poder avançar. Não o pensamento do jogo era diferente do que os outros do Sul. Ele tinha um jogo bem parecido, mas ele tinha uma mão um pouco melhor do que alguns outros caras daí. Apesar de eu achar o Vinhas ainda o melhor no contexto geral. Em termos de pensamento, em termos de jogo, de precisão, para mim o Vinhas ainda é o melhor do Sul. E os outros estados a gente tem menos contato, até porque normalmente são poucos que viajam, né? São poucos que vão, então
ainda não dá para você dizer que chega a ter uma escola nesses outros estados. Mas você tem um exemplo do Anselmo, que ele faz um jogo um tanto diferente de alguns atletas de lá, e em consequência disso ele ganha praticamente tudo em Pernambuco. Então, em alguns outros estados vai ter isso. Então, um cara que faça um destaque um pouco melhor do que os outros, ele vai ganhar muito mais. Porque ele faz uma coisa um pouco diferente do geral das escolas. O restante é muito parecido. Ô Luiz, tu ficou magoado que não citou o teu nome no Rio Grande do Sul, Luiz? Não, porque é o seguinte, ele está falando só do adulto. E por essa nova categoria que tu falaste que vai criar, eu sou infantil ainda. Então, porra, eu vou chegar lá, minha categoria é outra. Quando tu chegar lá, vai tá bom, né, Luiz? Vai tá bom, eu acho. É infantil, eu sou a Santa Catarina, a gente é todos mirim, tirando o saque, é tudo mirim para essa nova categoria. E nós estamos ralados, que nós vamos apanhar do Gui e nós vamos apanhar dos guri aqui também, igual. Mudando um pouquinho de assunto, Gabriel, como foi? Fala um pouco, que o pessoal sempre pergunta, cavado, liso, sempre tem essas perguntas, o que é mais fácil, o que é mais difícil, aquela coisa toda. Como foi? Fala um pouquinho assim, não precisa te estender, como foi a tua experiência jogando cavado? Porra, é muito difícil para mim, né? Como eu falei lá com os caras, eu boto o time na mesa e eu falo, e agora, eu vou fazer o quê? Eu não sei o que é que eu vou fazer quando eu boto o time na mesa no cavalo. Eu tento acertar algumas coisas com a mão pelo jogo em si, né? Mas o pensar o jogo, não consigo pensar. Eu tenho essa dificuldade. E aí eu conversei com alguns lá até agora, nesse último, lá em São Lourenço, que eu fui, e eles foram me falando, né? Não, Gabriel, o objetivo maior é você tentar botar o cara para cobrir uma bola em dificuldade e ele errar. Não tem muito variação do que fazer, porque dificilmente hoje você consegue fazer uma porquinha, né? O cara já sabe que você vai tentar fazer uma porquinha. Então, na primeira coisa que você faz com a porquinha, o cara marca. Então, eu sinto muita dificuldade no que fazer, no que pensar o jogo. Falar, meu Deus, eu vou fazer o que aqui agora? Qual é a melhor estratégia para fazer? Então, eu tenho essa dificuldade. Mas eu consigo avançar em alguns jogos, em algumas competições, pela mão, né? Pelo que eu acerto em termos de direção, de cavar uma bola, de chutar uma bola em gol. Então, em algumas competições eu consegui avançar por causa disso. Mas pensar o jogo é muito difícil. E a gente estava aqui no grupo da Bahia até comentando sobre isso. Se é mais fácil, se é mais difícil. E eu, na minha lógica, era a seguinte, velho, no cavado, o cara passa o jogo todo para chutar uma bola. Então, para mim, o cara precisa ter mais inteligência para poder criar essa oportunidade de chance. A gente aqui no liso, a gente tem a oportunidade de chance quando o cara erra um tapa, ou erra uma virada de bola, ou erra uma cavada. Lá, a única parte que o cara precisa errar é uma cobertura. Mas você tem que forçar o cara para o cara errar uma cobertura. Não dá para você ficar botando bola no meio achando que o cara em alguma hora vai errar. Você vai botar em lugares que o botão dele esteja mais longe para poder ele chegar. Então, eu acho que tem essa parte da dificuldade muito maior de chute lá, de você criar essa oportunidade. Mas eu não gosto de comparar. Eu, como já fui nos dois ultimamente, para mim não dá para comparar. São esportes diferentes. Tem a mesma regra, mas são totalmente diferentes. Vai pensar diferente, vai agir diferente, vai armar diferente. Então, para mim, não dá para comparar, não. Legal. Uma pergunta, Luiz? O Pedrinho está me enchendo aqui, ó. Tá aqui, ó, pedindo para te responder isso aqui, Gabriel. Aquelas perguntas nível Pedrinho para ti. Considero. Apesar que eu não tenho poucos títulos, tá? É verdade. Porque do Grande Slam, Gabriel. Do Grande Slam falta qual? O brasileiro. O brasileiro. Tu és o atual campeão baiano, é isso? Isso. O primeiro, né? Não, não importa. Tu é o atual campeão baiano. Tu é o campeão da NBA, né? Tu é o campeão da NBA, porque para quem não sabe, a Bahia é o NBA do futebol de mesa, um toque liso, né? Pô, tem 26 finais em 30 edições de Campeonato Brasileiro. Para ganhar um estadual não é fácil, né? Chegou em 5 finais? 5 finais. 5 finais. E aí ganhou ano passado.
Ganhando, perdi do Davi, perdi do Tocha, Maluquinho, Dudinha e ganhei do Renivaldo. Ganhou do Renivaldo? Isso. Gabriel, saindo agora um pouco do Gabriel jogador. Ah, parte ruim. Como é o Gabriel dirigente? Por quê? Por que Gabriel dirigente? Por que entrou nessa de Gabriel dirigente? Fala um pouco disso aí. Bom, pela vivência no esporte, quando tive a oportunidade aqui na Bahia, na gestão de Tosta, para assumir a direção técnica, que foi quando eu iniciei, eu achava que era o momento de ter uma outra pessoa. A gente vinha de várias gestões, praticamente repetindo todo mundo. É uma coisa que acontece muito aqui na Bahia. Infelizmente, né? Eu não acho que isso é uma coisa boa. Eu acho que se a gente pudesse mudar sempre as pessoas, seria melhor para dar uma oxigenada. E aí, em determinado momento, ficou vazio o cargo de diretor técnico. E aí eu assumi. Se eu não me engano, foi Bob saiu na época. Era Bob que era o diretor técnico. Peguei um trabalho muito bem encaminhado, né? Praticamente dei sequência ao que ele fazia. E comecei por isso, porque eu achei que era o momento de eu tentar ajudar de alguma forma. Tava vazio, não tinha ninguém para ir. E aí eu fui. Assim também como foi para presidente. Quando a gestão do Tosta saiu, normalmente aqui o vice assume, né? Quando o presidente sai, o vice vai para assumir a gestão. Só que na época o Jorge Campos não quis assumir, era o vice e não quis assumir. E não tinha mais ninguém, essa é a verdade. Foi se cogitar qualquer pessoa para assumir e não tinha opção. E aí eu falei, se não tiver ninguém, eu vou. Agora eu preciso ver com algumas pessoas para ver se eu consigo montar uma equipe que eu acho que seja razoável. Porque a ideia minha, quando eu comecei na gestão, como presidente na federação, era tentar botar tanto uma pessoa na capital, na função na capital, quanto uma no interior. A gente tem 3 funções, se eu não me engano, que é o diretor técnico, diretor de comunicação, e tem o vice-presidente, no caso, que seria o meu auxiliar no interior. E aí eu chamei algumas pessoas para poder fazer esse bate-bola, que era ter um de cada setor na capital e um de cada setor no interior. E aí eu chamei, as pessoas aceitaram, e aí a gente assumiu essa gestão. Mas também, depois de 4 anos, eu já não queria mais. Já queria distância mesmo. Aí ainda fiquei 1 ano ainda na gestão de Eugênio, que foi quem assumiu depois de mim. Fui para a parte de comunicação, mas também não consegui fazer muita coisa, estava meio cansado realmente também. Alguns projetos que eu tinha em mente não botei para frente por falta de vontade mesmo, no sentido de estar cansado, de não querer. Pensei isso, mas não vou fazer, deixa para lá e tal. E aí saí, e aí tô na confederação desde 2012, quando o André assumiu, né? Assumi eu e o Weber como diretores. E aí a gente está até hoje como diretor. Para mim, a parte da confederação é relativamente tranquila, já que a gente não tem tanta preocupação como na gestão estadual. Você tem muito mais competição, muito mais evento, muito mais cobrança nesse sentido. Então, acho que a gestão ou a coordenação em nível nacional, ela é muito menor, essa cobrança. Então, nesse sentido aí. O convite da CBFM veio por quem? Eu não lembro com certeza. O que te motivou a entrar na CBFM? Hã? O que te motivou a entrar na CBFM? Eu não lembro com certeza se o convite foi do próprio André ou se foi do Mafa, ou se foi do Robson Mafa. Não lembro exatamente de quem foi. Baseado no teu... Mas o convite tu acha que veio pelo serviço realizado na Bahia ou algum outro motivo? Eu acho que sim. Eu acho que foi pela experiência na Bahia. Pelos anos que eu já tinha na Federação Baiana. E aí eles me chamaram para poder assumir lá. E também eu acho que
na ideia de ser alguém mais novo, né? Alguém mais novo que já tivesse com algum envolvimento no futebol de mesa para poder assumir. Porque eu acho que tinha outras pessoas também que poderiam ter sido chamadas nessa época. Assim Legal. como tem hoje também, né? Então, eu acho que foi pelo fato de ser uma pessoa de experiência no futebol de mesa para poder compor uma chapa mais abrangente, no caso. Perguntar para o Luiz agora. Luiz, aproveitando esse gancho aí do Gabriel, pelo que tu conhece do Gabriel jogando, tu acha que se ele não fosse dirigente, teria alguma mudança nos resultados do Gabriel? Ou, na tua opinião, passando a bola depois para ele? É inegável que quando tu te envolve com a competição, e a gente está falando da competição em nível CBFM, a gente sabe a muvuca que é, né? Quem já coordenou, quem já promoveu o evento na sua sede sabe disso, sabe das preocupações. Então, assim, e em que pese a habilidade que tu precisa ter para jogar, o treinamento, tudo mais, mas não tem como a gente dizer que o camarada vai estar 100% doado e 100% concentrado, mental para o jogo, total 100%, sem ter um desvio de concentração, que muitas vezes no nosso jogo ele é até inconsciente, né? E isso aí, a competição, ela te traz naturalmente. Então, acho que talvez o Gabriel, ele possa testemunhar isso, muito embora em Salvador, em 2017, tu vence isso. Agora, cadê a tua Copa do Brasil? Cadê a tua Copa do Brasil? A tua Copa do Brasil tava lá, porra. Ganhou do Soneca. Ganhou do Soneca. E o que acontece? Tu tava tocando a competição junto lá, auxiliando, enfim. Então, mas assim... Mas é complicado. Eu acumulava as funções, né? Eu era o presidente da federação e era o diretor da confederação. Mas aquilo ali é totalmente exceção à regra. Eu acho que até tu pode dar o teu depoimento, mas eu imagino assim, que por mais que tu diga que não vai te atrapalhar, que tu consegue ter uma boa concentração no jogo, assim, a minha opinião, né, é que ela te tira um pouco da tua atenção, do teu foco pro jogo, né? Na verdade, essa é a opinião geral. Todo mundo comenta isso comigo, sabe? Eu não consigo sentir isso diretamente. Eu acho que, na verdade, para mim, na minha cabeça, o fato de eu estar ali na coordenação me tira um pouco do foco da competição, que para mim é bom. No sentido de eu não ficar o tempo todo ali pensando, eu vou jogar com não sei quem, o que é que eu vou fazer, o que é que eu não vou fazer, como é que eu vou fazer, pegar botão, limpar botão, não sei o quê. Então, eu acho que isso me ajuda no sentido de abrir a mente. Tá ali com a mente aberta, porque eu estou me preocupando com outras coisas, e vou me preocupar com o jogo na hora que eu botar o time na mesa. Mas eu acho que ninguém concorda com esse pensamento meu. Não, ninguém concorda. E nem o esporte. Não é só do futebol de mesa, assim, nenhum esporte. Mas se a gente pegar os números, eles podem falar por si, né? Aí vai dizer, não, se tu não tivesse na gestão, as semifinais ou quartas de finais, se você perdeu, você ia ganhar. Não tem como saber isso, né? Não tem como saber. Não dá para olhar só porque eu não ganhei. E esse que eu cheguei. Então, é meio relativo. Os números falam por si. Eu acho que... Por isso que eu acho que não atrapalha. Eu acho que eu seria pior se eu não tivesse na gestão. Eu acho que meu aproveitamento ia ser pior. Aproveitando o gancho, Negani, o Anselmo perguntou, aí você botou, né, se eu tenho a intenção de assumir a CBFM. Não, eu achava que era uma condição natural quando do André ainda estava como presidente. O Weber já tinha dito que não ia assumir, né, caso ele saísse, e que não queria. O Weber disse que não teria interesse de ser o presidente da confederação. E se o André saísse, eu ia ser o candidato da situação, vamos dizer assim, né? Ia ser o nome a ser indicado para poder ser o presidente. Mas hoje eu já não penso mais. Hoje não tenho interesse nenhum de assumir CBFM. Estou mais para largar do que para assumir alguma coisa. Não, e também aquela coisa assim, a CBFM tomou não sei que época que tu tinha esse pensamento. Não sei quantos anos atrás tu tinha esse pensamento. Na verdade, você tem 2 anos já, não?
Não, vai fazer Um ano. nem sei. Vai fazer 2 anos em novembro. Nem Isso, sei vai dizer. fazer 2 anos. Como eu disse, não era um pensamento de assumir. Para mim era uma condição normal, era uma condição natural. Porque, assim como era aqui na Federação Baiana, era o normal quando um presidente saía, algum dos diretores assumiu a confederação. Então, essa era a condição natural. Sempre acontecia assim na CBFM disso. Então, quando o André saísse. Pode falar. Pode falar. Então, quando o André saísse e o Weber já tinha dito que não ia assumir, o natural era que eu assumisse. Não tinha outra Porque, assim, por que eu digo que talvez o pensamento de várias pessoas que almejavam né, ser presidente da CBFM, eu acho que a CBFM tomou um tamanho hoje, baseado por causa das outras regras, que a pessoa tem que estar muito bem, né? Tempo, talvez eu não sei se competindo em qualquer regra, a pessoa vai conseguir, que nem a gente vê o Mafra, né? O Mafra é uma correria que, de vez em quando, tu vê ele ausente de alguns campeonatos, por causa que a confederação tomou um tamanho com essa entrada de Forte, de Dadinho, Sector Ball, essas coisas todas, que ser presidente da federação, eu acredito que seja muito mais trabalhoso hoje do que era 3, 4 anos atrás. Mas uma ressalva, Degani. A minha fala é toda em cima da CBFM Disco, tá? CBFM geral, nenhuma possibilidade. Nunca teve essa possibilidade, nunca se pensou isso, até porque eu comentei com o Robson uma vez, é muito difícil você pegar um cara de uma regra que não joga, ou de um estado que só tem uma regra, o cara assumir uma confederação dessa. É quase impossível. Não tem condição nenhuma. Eu vejo que as outras regras elas chegaram num patamar que hoje tu tem que te dedicar igualmente para todas as regras. E eu acho que hoje, somente no Rio de Janeiro, que a gente tem a prática de todas as regras. Então, tu fugir hoje, ter um presidente da CBFM que não seja do Rio de Janeiro, é meio complicado. Eu acho que São Paulo também, Degani. A São Paulo também. Mas é isso. A fala foi toda da CBFM Disco. CBFM geral, sem chance. Eu acho que eu não sei se teria alguém na regra um toque que almejasse substituir o Mafra. Não vejo. Só tem tu, você quer? Não. Vamos lá. Candidato, lançando a candidatura agora aqui, ó, ao vivo. Ao vivo! É complicado. Eu vejo assim, a CBFM em si, eu vejo um monte de regra como um problema do futebol de mesa. Já começa por aí. Mas vamos lá. Gabriel, vamos entrar agora naquele quadro novo que a gente vai lançar no resenha de hoje, que é o quê? O tão famoso, né? Que a gente conversa nos grupos do 15 segundos. Aqui então, vai ter que ser 15 segundos. Aqui bate rapidinho. Não é técnica. Segundos, se não é técnica. O Luiz está com as perguntas aí, Luiz? Não, presidente, aí tu me derruba. Não está aqui comigo essas perguntas. Mas vamos lá. Eu tenho aqui. O que é o quadro? O que é o quadro? A gente vai fazer perguntas diretas para o Gabriel, que ele... Isso. O Degani caiu? Não, o Degani não cai agora, porque eu não tenho as perguntas. Se eu cair agora, daí eu fico sem as perguntas, ele vai 15 segundos. Alô? Ele já está fazendo cera. Ele já está fazendo cera, porque era 15 segundos. A imagem está congelada, Degani. Degani, a tua imagem está congelada. Alô, presidente. Voltou, presidente. Você voltou ao vivo. Tá tudo certo. Quem sabe faz ao vivo, presidente. Caiu o presidente, hein? Foi só ele lançar a candidatura ao vivo, derrubaram ele. Derrubaram o presidente. Ô, Luiz, tu tá com a pergunta aí ou não, Luiz? Não estou com a pergunta, presidente, mas eu vou achar. Não, eu vou fazer a pergunta, ele responde e tu comenta, tá? Isso, bora. Vamos lá. Não ficou melhor assim, presidente. Mas ficou melhor assim, presidente. Tá sem imagem. A sua imagem ficou boa agora. Tá sem nada? Tá preto. Tá tudo preto. Agora. Tá carregando. Não. Me avisa. Hã?
Não, tudo preto. Tá, mas Pode vamos fazer, seguir. faz a pergunta que é 15 segundos, presidente. Tá, vai lá. Maior jogador de todos os tempos. Diógenes. Tirando ele. Hamilton. Vai lá. Foi sincero ou não, Luiz? Ah, foi. Aí não tem, né? Vamos lá. Pode fazer ressalva, não, né? 15 segundos pode. Não, já tá no excesso. Não, Fala. vai. Melhor campeonato. Livramento, Brasileiro de Cavalo. Só 2014. por causa do campeonato ou por causa da excursão? Por causa da festa. Não, até assim, ó, fora de série foi aquele campeonato, tanto em si, separando o campeonato como a ida para o campeonato. Muitos não sobreviveram ao ônibus. Tudo perfeito. A viagem tranquila no ônibus, o evento ótimo, com transmissão, com os campos bons. A festa maravilhosa, foi espetacular. Seu maior adversário, aquele que é toca. Hoje, Dudinha. Dudinha, campeão. Mas agora a gente quer saber por que é toca. Tá difícil ganhar do Dudinha? Não, é porque, como eu falei, a gente é muito próximo, então os jogos são muito difíceis, um conhece o outro, a gente joga todo dia praticamente. Então é muito mais fácil conhecer. Agora, Luiz, agora ele vai ficar com sainha justa. Vamos lá. Aperta ele que em 15 segundos eu quero ver ele jogar em 15 segundos. O pessoal perguntou esse programa de CBFM para ele, porque desde o início da live ele tá em cima do muro. Ele não. Bota ele em 15 segundos aí. Porque cavar a bola na cabeça do teu ponteiro lá do outro lado em 15 segundos ele faz. Eu quero ver ele responder. Mas não menos, Luiz. Se não for você, para quem você torce num campeonato? Alguém da minha não associação. Pode, alguém. Alguém. Tá. Dudinha. Depois da Bahia, qual estado tem os melhores jogadores? Rio Grande do Norte. E agora, Luiz? O que tu achou? Ó, achei que ele ia levantar a bolachinha aqui, ó. Aí, ó. Levantei a bolacha. Ô, Luiz, os caras pararam de viajar, o Sul caiu muito. Porque tu não sabe, por isso tu respondeu isso. Não, eles estão os monstros. Não, tô brincando. Só campeão, só monstro lá naquele Rio Grande do Norte. Monstro. Um jogo marcante. O Sul parou de viajar, Luiz. O Luiz vai em todo campeonato. Não, o Luiz é juvenil, pô. Não, mas eu sou juvenil, ele tá falando adulto. Tá. Um jogo marcante. E comenta por que esse jogo. Tá, que pariu. Aí fodeu. Memória é foda. Então pega um recente. Vamos só. A final do Nordestão contra o Diógenes. Pelo título, pela importância, por tudo. Pelo jogo que eu fiz. Sabe o que eu pensei que tu ia falar? Eu pensei que tu ia falar do final do Nordestão do ano passado, aquele gol que tu errou no final. Não. O jogo estava muito parecido. Não, tem que dar uma cutucada, né? Tivemos uma live com o Pedrinho, o Jambinho, o Bob na quinta, eu aprendi um pouco, né? Por cima da bola, essa aí, né? Por cima, aquela assim, aquele futebol na praia que tu joga de pé descalço. Tem outro jogo, pode falar? Pode. A minha imagem sumiu, não voltou mais? Não, tá. Então tá bom assim para dizer. Mas tá indo. Tá muito bom. Esse não dá para falar em 15 segundos, tá? Tá. Uma Supercopa dos Campeões aqui na Bahia. E semifinal, eu e Soneca e Diógenes e Hamilton. E aí, tanto eu quanto o Hamilton, a gente conseguiu jogar melhor as partidas, mas a gente não avançou. Os caras tiveram os méritos dele e avançaram para a final. E aí vai fazer a disputa de terceiro e quarto, eu e o Hamilton, numa mesa lá escantilhada e tal. E a gente, sem combinar, começou a sair a bola, a gente começou a jogar só para frente de todos os jeitos. Era cavando, virando, sempre para frente, não teve nenhuma jogada para trás. Todo mundo que chegava na mesa para ver o terceiro e quarto, ele não conseguia sair.
A final ficou relativamente vazia e o terceiro e quarto lotado. O jogo foi 4-3, mas não por erro, por acerto. 4-3. Sim, 4-3. mas por acerto. Que loucura de jogo. É jogo Cada de mata-cobra? Tudo pra frente, só trocando soco. Trocação pura. Sensacional. Foi 4-3 para ele, tá? Naquela época eu era freguesão. Agora uma outra aqui, ó. Próximo campeão brasileiro inédito. Gabriel. Não pode, não. Boa, Gabriel. Não, outro. Vamos, rápido. Outro. Caralho, sei lá. Inédito. Alguém que tu acha que já poderia ter sido campeão brasileiro? Luiz, o pessoal não viaja, Luiz. Pô, vai ter brasileiro aqui, pô. O Vinhas. Pronto. Legal. E o jogador mais... A última agora, vai se livrar. A última. Do jogador mais técnico. Aldemar. Mais retranqueiro. Não. Tá que pariu. Luiz não vale. Não pode, não vai ofender o âncora. Jair aqui da Bahia. E a última agora, qual o teu pior fundamento? E tá livre. Virar a bola. O que é, para minha ignorância, o que é o virar a bola? Virar a bola lançando. Aquelas bolas de meio de área para você virar lançando e deixar em campo. Legal. Vamos lá, estamos encaminhando para o final. Não sei se há alguma observação. Alguma observação, Luiz? Alguma coisa que eu tenho um vídeo depois do Gabriel? É isso aí, cara. Foi prazer, né, entrevistar o Gabriel aqui, servir de âncora. E a oportunidade única, ficou um material bacana. O Gabriel se expôs, não foi moleza aqui, a gente deu umas na canela dele também, uma que outra. Mas é legal ver o atleta aí que a gente acompanha nas mesas, né? Às vezes a gente não tem a oportunidade de ver, ouvir o cara falar e falar sobre tudo que a gente tentou abordar nesse curto espaço de tempo, e agora é comerciais, é merchandising. Solta o vídeo aí, presidente. Vamos lá. Aí depois do vídeo, o Gabriel... Sua imagem tá parada, tá? Hã? Sua imagem tá parada. Tem problema, deixa... Mas a sua voz está perfeita. Oi, Gabi, tudo bom? Eu vim aqui... Tá baixo. Orgulho de ser sua mãe. Fico muito feliz por você divulgar o futebol de mesa pelo Brasil. Tenho muito orgulho disso, porque era um sonho de seu avô, a divulgação desse futebol de mesa. E divulgando futebol de mesa, você com seriedade, com compromisso, você conseguiu agregar vários amigos à sua volta. E isso me dá muito orgulho de você, saber desse seu compromisso com algo que era tão importante na vida de seu avô. Que Deus te abençoe, abençoe a sua família e que você continue divulgando esse futebol de mesa pelo Brasil. Te amo, meu amor. Dia das Mães, né, Gabriel? Essa foi por cima, hein? Por cima da bola, hein, presidente? Eu aprendi na quinta-feira, eu aprendi, meu. Que carrinho esse aí, presidente? Tá aí foi difícil. Valeu. Mães, né? No Dia das Mães. Mãe, te amo. Minha família me incentivou muito sempre, sabe? Não vou conseguir. Tá bom. Assim, ó, Bacana. Baseado nesses fatos, assim, que eu digo para todo mundo, assim, ó, o futebol de mesa nos mostra quem é quem como pessoa, né? E o Gabriel é isso aí. Gabriel, obrigado aí. Eu não sei o que eu agradeço. Eu agradeço por tu ter vindo na live, eu me agradeço por tu me ajudar na CBFM, eu me agradeço posso dizer, por te me ensinar a jogar futebol de mesa quando eu olho os teus jogos. Muito obrigado.
Né? Se recompor, quiser dar um tchau pro pessoal aí, valeu mesmo. Não, eu vou falar, não vou conseguir falar da minha família, mas para finalizar eu falo. Não, agradecer, eu tô aqui sempre para ajudar, Degani. Como eu falei, eu acho que todo mundo no botão tem que dar sua contribuição. A gente tem muita gente, então, se todo mundo contribuir com um pouco que possa, é muito mais fácil. Eu falava muito isso aqui na Federação Baiana, que a gente tinha 200 atletas. Se cada um fosse presidente por um dia, a gente praticamente matava o ano. Era muito mais fácil fazer isso do que jogar nas costas de alguém e querer que uma, duas, três pessoas resolva tudo sozinho. Não tem condição, é muito difícil. Mas é isso, eu que agradeço o espaço aqui, essa iniciativa sua, dessas lives, como eu falei, não sei nem se o presidente vai gostar, Eugênio, mas a gente vai roubar a ideia, né? A Federação Baiana também vai começar a fazer algumas lives daqui do pessoal da Bahia, para poder todo mundo ter a oportunidade de falar e mostrar, e a gente vê o lado do atleta também, o lado pessoal. Então, obrigado mesmo e vamos para frente. Ô, Luiz, a gente bateu a meta, né? A gente combinou e deu certo. Entendeu? É cash. Entra tudo em dinheiro agora. Hashtag fica Luiz. Vamos lá, o Gabigol. Aí é Gabigol, né? A gente faz um revezamento entre todos. Assim, pessoal, encerrando também a parte... O esquema que o Gabriel falou de copiar. Como eu quero... Ontem teve... Eu assisti também... Como eu quero que todas as federações copiem as ideias. Principalmente as ideias que derem certo. Então, a gente, posso dizer eu, Gabriel e Weber, a gente vai fazer muita coisa. Algumas vão dar erradas, né? Algumas a gente vai errar, outras vão dar certas, mas a gente só vai saber errando. Então, tem que fazer. Então, faz na Bahia, faz em São Paulo, faz em Sergipe, faz em tudo que é lugar. Mas uma coisa importante, não adianta meia dúzia fazer. Não adianta o Degani convidar o Luiz Lima, o Mário e o Gabriel para vir fazer uma live, se os outros não participarem. Então, pessoal, a gente precisa dar um pouquinho mais de importância para o empenho de alguns. Então, por isso que daqui a pouco o pessoal pode me achar chato, eu pego, pô, pessoal, vamos compartilhar, vamos seguir, vamos se inscrever no canal. Tem um motivo. Não é só para aumentar aquele númerozinho. A gente só vai ser lembrado se for visto. Então, a gente precisa de todos. Copiem, perguntem, entendeu? Vamos interagir, vamos trocar ideia, porque é a mídia que a gente consegue. A gente não consegue fazer TV, né? E aqui está de graça. Então, agradeço a todo mundo aí que participou. Tem uma notícia que eu fiquei de dar na live, né? Sobre os torneios oficiais. Então, conversando sobre Centro-Sul e sobre Nordestão, falei com as pessoas responsáveis, que no caso do Nordestão, falei com Bola, que ele estava organizando em Guarabira, e falei também com o Luiz, para a gente não atrapalhar esses eventos e o empenho que o pessoal de Guarabira fez, e o empenho que o pessoal de Caxias fez, e fazer alguma coisa só por fazer, Centro-Sul, seguindo também o que eu tinha definido de 90 dias para tomar uma decisão, Centro-Sul e Nordestão estão transferidos para 2021 nas datas anteriores, março, né, de 2021, e nos mesmos locais. Então, para não tomar nenhuma decisão e obedecendo o que eu combinei com todo mundo de tomar uma decisão 90 dias, que foi agora início de maio, e hoje a decisão que eu posso tomar é o quê? Não teremos o evento que estava programado para tentar se fazer em agosto, certo? Então, vamos agora, o nosso foco total nos dois brasileiros, o brasileiro de Santa Vitória de Cavado e o brasileiro de Natal de Liso, onde 90 dias antes a gente vai avaliar se será possível a realização ou não, certo? Eu acho que... Ou até mesmo antes, né? Até mesmo antes, a gente vê a situação
dos departamentos competentes nos darem uma posição e uma segurança que não vamos colocar a saúde de ninguém em risco. E também tão importante, não fazer um campeonato por fazer, porque eu acho que queimar o cartucho de Caxias do Sul, queimar o cartucho de Guarabira e fazer um campeonato onde a gente tenha 40%, 50% das pessoas, não sei, na minha opinião, não vale a pena. Então, estão cancelados em 2021 e o foco da CBFM passa a ser os 2 brasileiros. Falando um pouco do brasileiro de cavado marcado para início de setembro. Falei com o pessoal de Santa Vitória, falei com o Luiz Lima, da Federação Gaúcha, e existe a possibilidade de ser transferido, início de junho eu vou tomar essa decisão, de ser transferido de início de setembro para o feriado do dia 10, 11, 12 de outubro. Se ganha 45 dias, mais ou menos, aí, para tentar avaliar a solução. Não, é uma notícia que eu não gostaria de dar, mas é isso. Decisão acertada. Beleza, pessoal? Obrigado. 1h30. Peço ao Gabriel, peço ao Luiz Lima que dê uma olhada em todos os comentários, se puderem responder esses comentários para não deixar ninguém no vácuo. E quinta-feira, anunciando já, quinta-feira a gente vai ter a live com 2 irmãos capixabas. Os Abodib vão estar aqui conversando com a gente e eu vou... Vai ter o Luiz, não? O Luiz e o Mário vão tirar para o ímpar. Não, agora é o Mário. Eu sou reserva. Sou reserva então, de luxo, mas sou reserva. Na quinta-feira a gente vai ter os 2 atletas sêniores, o Rodrigo e o Serginho, falando de futebol de mesa e um pouquinho do tempo falando sobre o coronavírus no futebol de mesa. Espetacular, linda bola, grande bola. Oi. Rapidinho, só para aproveitar o espaço e parabenizar todas as mães, né? Não sei se tem alguma delas vendo a gente aqui, mas parabenizar pelo dia de hoje, né? O Dia das Mães. E também dar os parabéns ao nosso amigo do Ibs, né? Aqui da Bahia, Léo Araújo, que faz aniversário hoje. Grande Léozinho. Esses parabéns. É o Ibs. Meu carrasco. Já está acertado também. Domingo que vem, a gente tem a live com o atleta gaúcho Silvio, que vai falar para nós o foco entre cavado e liso também, da Federação Gaúcha. Pessoal, de novo vou pedir, compartilhe a live, se inscrevam no canal e nos sigam no Instagram. Obrigado, fiquem com Deus aí todo mundo e até quinta. Valeu. Valeu, galera.